Acesso ao relé. Para saber quais os valores que estão ajustados no relé, quais são os valores de pick-up, quais são os valores durante o teste, são aceitáveis ou não, é preciso acessar via frontal, quando mesmo não possuir uma entrada de comunicação, ou via software para conferir os valores de relação de transformação e valores de ajuste de cada uma das funções. A conexão do notebook ao relé será feita através de meios físicos, pode ser desde um cabo USB 232, Ethernet, USB, dentre outros cabos específicos. No acesso ao relé VAMP 230, nós temos a opção frontal, porta serial, e na parte traseira nós temos também a opção de porta Ethernet, ou seja, nós temos duas formas de acessar esse relé com o mesmo software. Nós vamos visualizar no exemplo posterior como acessar, como verificar essa configuração, como verificar os valores de corrente, tensão pelo software. Primeiro ponto, nós vamos acessar pelo VAMP7, que é um software free da Schneider. Acessar esse relé. Na parte de comunicação, Connect Device, se você clicar e ele não estiver configurado corretamente, ele vai dar esse erro, ele não vai comunicar de imediato. Necessário em Kit Connect para fazer a configuração correta, selecionar a porta COM e aplicar. Daí é possível fazer a conexão. Senha 2. Após clicar nisso, ele vai pela porta serial demandar um tempo maior, mas vai coletar todas as informações desse relé, desde os ajustes, a configuração das portas, todas as informações contidas nesses relé vão ser capturadas. Ao finalizar, nós vamos ter essa tela com as informações da subestação, o tipo de equipamento conectado a esse relé, horário, data, hora, algumas informações da versão do equipamento, número de serial.
aqui nós vamos ter nessa opção uma parte importante, que é a relação de TC, 75/5, primário 75, secundário 5, ou seja, uma relação de 15 vezes entre o primário e o secundário. Aqui nós vamos ter a conexão do TP, qual o tipo de conexão, e também a relação dele, frequência. Aqui fazendo a alteração de 3 fases do neutro, ele vai ficar vermelho até o momento de você enviar essa informação. Enviando a informação por relé, ele vai pedir o reboot, vai pedir o reiniciar esse equipamento, para que essa configuração nova seja assimilada pelo equipamento. Pronto, ele já ficou na cor normal, então isso significa que a informação já foi assimilada. Aqui, nesse outro ponto, o output matriz é justamente as saídas, como elas estão à disposição, como elas estão conectadas, relacionadas às funções. Aqui nós temos duas funções, nós temos várias saídas, a T1, tanto a I maior, ela tripa, ela aciona essa saída, como a outra função aqui, e várias outras podem atuar a mesma saída desse relé. Ela tem o start, que indica o início dessa função, e o trip significa que ele já decorreu o tempo dessa função. Aqui nós temos uma forma de conectar, que ela vai, a partir do momento que conectou, ele vai ficar travado, vai ficar acionada essa saída, e nós temos a outra opção, que ela vai apenas dar um pulso, um trip. Aqui em File Save As, ele vai salvar justamente essa configuração, o backup desse equipamento. Salvar como? Seleciona salvar. Pronto, vamos só conferir que realmente o backup foi salvo na pasta selecionada. Dando alguns cliques, você consegue tirar essa função ou fazer a alteração entre os dois tipos de conexão. Aqui em Overcorrente, nós temos a opção aqui que indica que essa função de proteção está habilitada, e aqui nós temos os ajustes. 1.5 vezes aquela relação, que é 75/5, 15 vezes. Uma vez essa relação de 5/75, nós vamos ter no primário, quando tiver 75, nós vamos ter no secundário a relação indicando que nós vamos ter 5 amperes, ou seja, quando tiver 5 amperes aqui, uma vez nós vamos ter 75 amperes no primário, e ele vai atuar com 0.04 segundos, ou seja, 40 milissegundos. Essa outra opção aqui, 1.5 vezes essa relação, e alterando para 2, nós vamos ter a medida de 150 amperes, 2 vezes a relação do primário. Já alterou para 150. Nós temos o grupo 1 e o grupo 2.
Agora nós vamos selecionar a mala de injeção de corrente, que é a Ômicron, associar ao equipamento, esse é um equipamento à parte utilizado para injetar corrente no relé e fazer a simulação relacionando com o tempo. O equipamento já está pronto para uso. Esse auxiliar é justamente a tensão auxiliar para fazer a alimentação desse relé de proteção fora do cubículo. Aqui nessa opção nós vamos selecionar justamente os valores de corrente e tensão para fazer o ensaio após a conexão desses cabos da mala. Aqui ele começa a contabilizar o tempo e indica aqui na parte inferior direita que o equipamento está em operação. Injetando 1 ampere em cada uma das fases, nós podemos visualizar no equipamento, se é 5 para 75 para 5, nós temos uma relação de 15 vezes. Injetando 1 ampere, nós vamos conseguir visualizar essa relação de 15 vezes através do fasor. Nós temos fase A 15 amperes, B 15 e C 15. (75) dividido por 5, 15 é a RTC, relação de transformação de corrente. Fazendo essa injeção de 5 amperes, na fase A nós vamos ter próximo de que deu uma margem aí, foi para 74,9. E o valor do ajuste, essa é outra função, a gente consegue visualizar que é outra, que ela não está habilitada, e essa é a função temporizada. Ela tem uma curva, diferente da função instantânea, não possui curva. A função que está habilitada, a gente consegue visualizar, ela vai ter o pick-up de 75 amperes. A partir de 75 ela vai ocorrer a atuação. Colocando 5,10 amperes, nós vamos ter uma corrente maior do que 75. A gente vai visualizar aqui, e aqui embaixo nós já temos o log que indica a data, o horário, qual foi o grupo de atuação, grupo 2, qual foi a fase, e ela ocorreu 1,02 vezes. Nos eventos buffer, nós temos justamente toda a sequência de qual foi a função que startou e qual foi a função que ocorreu o trip e maior, trip 1,02. Então, dessa forma a gente consegue rastrear qual foi a função que ocorreu, se ela ocorreu dentro do tempo adequado ou não.